Estamos iniciando agora o nosso programa Nova Friburgo de A a Z, programa jornalístico que repercute os fatos e destaque nossa região. O programa de hoje, conforme a gente vinha conversando com você, telespectador, a gente está trazendo os pré-candidatos a prefeito de Nova Friburgo e, de qualquer maneira, está no início, logicamente, mas Friburgo tem pressa em poder avaliar quem, na verdade, teria competência para, vamos dizer assim, alavancar de novo o nosso poderio econômico e o nosso crescimento. Estamos recebendo hoje, com muito prazer, nosso amigo empresário de sucesso, Zé Alexandre de Almeida. Tudo bem, Zé? Eu vou falar Zé porque ele gosta que chame ele de Zé. Na verdade, meu nome é Zé, né? Eduardo, é um prazer estar aqui no Nova Friburgo de A a Z. Eu tenho te acompanhado, tenho visto o programa, tem a crescente audiência. Falar um pouquinho sobre a nossa cidade é muito bom. E também, né, sobre o futuro da cidade, como a gente pode estar olhando e contribuindo para que a cidade tenha aí um ritmo de crescimento aí nos próximos anos. É isso aí. Antes do intervalo começar, eu só gostaria de registrar aqui o passamento do nosso amigo Antônio Vitiel, uma pessoa que a cultura de Friburgo deve muito, né? Ex-presidente da Academia Friburguense de Letras, e um irmão que a gente se perdeu, né? Eu queria registrar, mandar um abraço a todos da família e a vida que segue, né? Vamos chamar um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Galera de Rio das Ostras, estamos chegando aí no Shopping Plaza. Venha para a melhor barbearia na região dos lagos. Essa é a unidade de Cabo Frio. São 3.000 atendimentos por mês. Vocês vão ver o que é ser bem atendido aí. Vem. Hey. Walking and making the scene, princess I get in the ring. We are the kings, nigga rockin' with the bling. So caps spin on the link. Treat my wrist like a ring. Throw my arm in a drink. That's your bitch. Working it out till she faint. On my dick doing planks. Years in the game, still making a bank. Off of the shabba, shabba, shabba. Nothing is ever gonna change. Couple of beginning strings. Niggas walking a hoe. Use a cop, cuff in your bitch. Nigga, you poking a law. Soon as you turn around, she get a bit with the clip. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de A a Z. Zé Alexandre, a gente tem nos nossos programas, também pelas ruas, tem sempre alguém que assiste, o pessoal gosta que manda abraço, mas as pessoas estão um pouco assim, preocupadas com o futuro de Nova Friburgo, porque tem vários segmentos aí que não estão funcionando. Por exemplo, mobilidade urbana, nós temos um problema na saúde sério, né? E as pessoas que precisam do dia a dia,
elas sentem falta de uma melhor política de atendimento à população. Você que tem uma experiência grande, teve agora uma passagem emblemática lá em Maricá, com toda a estrutura que está sendo construída, a gente fica pensando que, olhando Nova Friburgo nesse momento, você com o olhar de um lugar que tem mais espaço, mais amplitude, tem mais, inclusive, o orçamento maior, mas está realizando, como é que você vê a atual situação de Friburgo? Fala para o nosso telespectador qual é o seu pensamento em trazer uma pré-candidatura para Nova Friburgo. Bom, Eduardo, como você acabou de colocar, né, eu me coloco na condição de pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, dentro de um arco de aliança. Essa aliança está crescendo e a gente, ao longo desses próximos meses, respeitando toda a legislação eleitoral, até a gente poder se tornar candidato de fato, isso vai acontecer depois do dia 20 de julho, mas a legislação também nos autoriza, enquanto pré-candidato, a nos apresentarmos, falarmos da nossas propostas, nossos projetos, para que a população possa ter uma ideia do que passa, como você bem colocou, Eduardo, do que passa na cabeça das pessoas que se colocam numa condição de ser gestor municipal. Eu tenho rodado muito, você falou da minha passagem por Maricá, eu tive a honra de ser secretário em 2 pastas do prefeito Fabiano Horta. É um prefeito que tem 93% de aprovação da cidade, é um prefeito que inovou muito. A gente sabe que o orçamento de Maricá é um orçamento pujante, é a cidade que mais recebe royalties de petróleo no Brasil, mas também é uma cidade que aplica esses recursos em benefício da população. Todas as grandes políticas públicas de Maricá, elas nasceram há 10 anos atrás. Na época, o atual deputado federal Washington Cocoa era o prefeito. E uma das ações que é muito colocada aqui, que as pessoas me param muito na rua, para falar sobre a mobilidade e o transporte público. E o nosso sistema de tarifa zero em Maricá, na época, há 10 anos atrás, a cidade de Maricá, Eduardo, tinha 50% do orçamento que Friburgo tem hoje. Nova Friburgo chega perto de R$1 bilhão de orçamento, à época era menos de 500 milhões, e o prefeito, há 10 anos atrás, implementou um sistema que começou com 30% e ele foi chegando a 100%. Significa dizer o seguinte: quando um político, um gestor, tem um olhar social e ele governa para as necessidades da população, ele vai fazer um esforço no orçamento para encontrar o orçamento e aquilo que ele puder transferir para a responsabilidade do Estado, para a responsabilidade da União, ele vai fazer levando projetos para que a conta 00, que é a conta que centraliza os recursos captados pela arrecadação própria do município, que é o ISS, que é o IPTU, esses recursos possam ser alocados principalmente nas áreas mais sensíveis, uma delas o transporte público e a outra a saúde. Então a gente tem andado muito na cidade, tem conversado com muitas pessoas, eu tenho procurado também, Eduardo, não ficar preso ao Alberto Brauli. Claro. Eu tenho procurado rodar muito com nossos 22 pré-candidatos do PT. E nós temos 2 cidades em torno de uma, que é Olaria e Conselheiro. Olaria e Conselheiro, que são os eixos, né, que formam todo esse complexo aí de densidade habitacional que a gente tem em Nova Friburgo hoje, formado por esses dois ícones, né, de Nova Friburgo. Quando a gente fala de Friburgo, não tem como a gente falar sem lembrar de Olaria e Conselheiro Paulino. Naturalmente, tem grandes atrativos e assim, vocações também alocadas em São Pedro da Serra, em Lumiar, né, em Conquista, no 3º Distrito, Salinas, aqui em todos os bairros da periferia desse eixo central chamado Olaria e Conselheiro Paulino. Então a gente está à disposição, Eduardo, para estar aqui colocando um pouquinho do que a gente pensa sobre Nova Friburgo. E a gente, como uma pessoa que já participou em outras épocas de várias secretarias, de outros governos, a gente tem essa preocupação porque, por exemplo, um morador de Olaria, que inclui Icônico, Cascatinha, inclusive o sítio São Luís, cresceu muito naquela região, né? Muita coisa. A gente, como conselheiro paulino, as pessoas desses lugares, eles gostariam que houvesse política voltada para as necessidades deles. Quer dizer, você vai em Conselheiro, por exemplo, na parte ninguém anda mais da tarde, porque não tem mais para onde sair, o trânsito totalmente engarrafado, né?
Você vai à olaria, tem horários também de pico. Agora, tem algumas reivindicações que elas são já antigas e a gente não consegue que isso ande. Vou te dar um exemplo. Secretarias de olaria, Secretaria de Conselheiro, as subprefeituras. Elas, na verdade, só tem um nome. Um local como olaria, que é uma cidade conselheiro, é muito pequeno para atender a demanda da comunidade. Aí você vê capina, limpeza atrasada, buraco. Então, quem mora ali gostaria que isso fosse resolvido. Entendeu? Então você que falou muito bem, não só se preocupar com o Alberto Brown, mas se preocupar com toda a periferia, por exemplo, São Geraldo vai crescer muito bem. Então, uma das demandas é que as subprefeituras elas realmente pudessem prestar o serviço de gabarito. Eduardo, eu tenho feito... Não sei se você já visitou alguma, mas não tem tem rodada e vou me aprofundar mais nessa visita aos bairros. Agora, eu queria falar aqui para o nosso telespectador o seguinte, eu tenho feito um estudo do orçamento da cidade, porque eu acho que a pessoa que se coloca na condição de ser gestor público municipal precisa entender, antes de qualquer situação, o seu orçamento. Se você não estudar o orçamento, se você não entender todas as amarrações, as pegadinhas que tem ali dentro, como que você vai poder ir para a rua e fazer algum tipo de ligação de projetos com a realidade futura, se você não tem embasamento para poder construir políticas públicas estruturantes. E eu queria falar sobre as subprefeituras, como você citou. O orçamento das subprefeituras de Friburgo, eles detêm no seu escopo, que estão lá nas rubricas orçamentárias, 97, 95, 93, 91% de todos os orçamentos das subprefeituras estão alocados folha de pagamento. Significa dizer o seguinte, que aquilo ali é um cabide de emprego, a gente resguardando aqui naturalmente, protegendo os trabalhadores que estão lá, colocando seu esforço diário, mas a gente precisa entender que não existe orçamento nas subprefeituras para se fazer, por exemplo, o que a gente tem em Maricá chamado SIM, que é um Sistema de Informação Municipal, que é um poupa-tempo, onde você consegue centralizar ali todos os serviços, evitando o deslocamento das pessoas dos bairros para o centro da cidade. Você pode ali fazer uma consulta que seja o CAD único, as pessoas que estão ligadas ao cadastro único, que seja a questão da Fazenda Pública Municipal para reimprimir um carnê, tirar dúvidas sobre o SIM, sobre o Simples Nacional. Então, todos esses serviços deveriam ter prédios nos bairros ligados às subprefeituras, porque a pessoa recebeu o título, Eduardo, de subprefeito. É um bonito nome, subprefeito. Mas o que um subprefeito tem autonomia hoje em Nova Friburgo para organizar a capina, a varrição, a iluminação pública? Eles detêm equipamentos, eles têm veículos próprios, eles detêm estrutura própria, porque a ideia de uma subprefeitura é que ela possa realmente ser o quê? Uma subprefeitura. E dali resolver o problema daquela micro-região. Hoje Nova Friburgo tem uma divisão antiga, essa reorganização do organograma municipal, ele foi feito na época do governo Rogério Cabral, antes do governo Rogério Cabral, o ex-prefeito Heródoto, então pensou numa reestruturação, o Rogério copiou, depois veio o Renato copiou e o atual prefeito não mudou essa configuração. Hoje nós não temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem uma subsecretaria. Hoje a gente tem a centralização de receita e despesa no mesmo arcabouço de estrutura, que é errado. Quem planeja não gasta, quem gasta não planeja. Essa é a lógica da administração pública. Então esse organograma está muito ruim e ele não contempla as necessidades da cidade. Vamos dizer, acompanha a falta de competência dessas regiões administrativas. Elas são o espelho do principal. Se o principal não funciona, eles também ficam sem condições de funcionar. Hoje você tem lá uma Secretaria de Olaria, por exemplo, que deve ter lá uns 10 ou 20 pessoas que fazem capina e limpeza, um bairro daquele tamanho. E é uma pena, porque a gente, às vezes, eu mesmo sou um crítico, porque eu acho que se a gente se coloca como município turístico, a gente tem que ter pelo menos a nossa sala de visitas arrumada para receber os nossos visitantes. E hoje a gente percebe a cidade feia, os jardins, as áreas que possam contemplar aí as nossas vocações, por exemplo, a floricultura,
A gente não tem hoje uma cidade organizada. Em frente ao clube de xadrez, eu passei agora, tem umas placas que foram colocadas ali para evitar que as pessoas façam a travessia. Olha o estado daquelas placas. O que deveria ter ali? Imagens da cidade plotada, o turista está ali. A gente fez uma visita agora. Os espaços vão mostrar. Acabamos de sair de uma visita agora naquele espaço ali que tem aquele terreno que foi adquirido e durante 4 anos só cresceu mato. Aí agora, perto do aniversário da cidade, vão fazer um show lá, vai uma equipe lá e limpa. E durante o tempo todo que a cidade está recebendo naquela região central da cidade um grande fluxo de turistas. Então falta planejamento, falta visão e principalmente os funcionários ficam penalizados, como a gente colocou aqui. Hoje a gente recebe uma grande chuva de críticas à capina e à varrição. E nada tem a ver com o quantitativo ínfimo que a Secretaria tem para atender a população. Então a gente está junto com você que está nos assistindo, e quando você diz que é um desafio reerguer a marca Nova Friburgo, a cidade que era um exemplo para o turista, para as pessoas mesmo da cidade, né? É um desafio, mas de qualquer maneira, a gente tem sempre a esperança que novos ares possam chegar e que a gente possa, e vamos falar isso depois do nosso intervalo, reeditar aquelas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, né? Isso aí, Eduardo. Daqui a pouco a gente volta, vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Galera de Rio das Ostras, estamos chegando aí no Shopping Plaza. Venha para a melhor barbearia na região dos lagos. Essa é a unidade de Cabo Frio. São 3.000 atendimentos por mês. Vocês vão ver o que é ser bem atendido aí. Vem. Hey. Walking and making a scene, princess again in the ring. We are the kings, nigga rockin' with the bling. So cap spin on the link. Treat my wrist like a ring. Throw my arm in a drink. That's your bitch. Working it out till she faint. On my dick doing planks. Years in the game, still making a bank. Off of the shabba, shabba, shabba. Nothing is ever gonna change. Couple of beginning strings. Niggas walking a hoe. Use a cop, come to your bitch. Nigga, you broken the law. Soon as you turn around, she get a fit with the clip. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de AZ, hoje trazendo o pré-candidato pelo PT à Prefeitura de Nova Friburgo, José Alexandre de Almeida, que na verdade é um friburguense de Conselheiro Paulino, não é? Conselheiro Paulino do Prado. É, e a gente, em algumas vezes também já usamos como um cidadão de Olaria também, fazendo grandes eventos com a marca do José Alexandre, que ele sabe fazer. Isso a gente pode mostrar com vários exemplos.
Mas uma das coisas, Alexandre, que eu gostaria de colocar também é que Nova Friburgo foi, na verdade, descoberta economicamente pelos alemães, quando vieram trazer energia elétrica para Friburgo, né? Tem até aquela história que o Júlio Zarp queria colocar a luz, mas o lobby das lanternas não deixava, né? Então, ele deu um ultimato, aí foi lá, a população sentiu naquele momento. Olha como é que é importante a população. Sentiu a necessidade de ampliar a nossa economia. Aí, num dia X, foram lá, quebraram tudo, câmara, tudo, né, a noite do quebra-lampião. E aí houve uma autorização e o Júlio Zarp começou, lá com a usina Range e tal, fazer com que Friburgo se desenvolvesse. Em seguida vieram lá empresa telefônica, empresa de energia elétrica, e Friburgo foi no transporte, aviação friburguense. A gente fala disso com uma certa saudade, porque a gente lembra muito que a iniciativa privada, Renda Zarp, Filó, Ipu e outras empresas, né, foram fundamentais para fazer parceria no desenvolvimento de Friburgo. De um certo momento, a prefeitura foi se afastando e a parceria público-privada foi se acomodando. Eu acho que para Friburgo, a marca da iniciativa privada, que ainda é forte, né, ela tem que ser refeita por quem, na verdade, hoje, no caso, o ser prefeito, faz parte de fazer de novo com que isso funcione novamente, Friburgo volte a crescer, né? Eduardo, você citou aqui, eu falei há pouco, né, no primeiro bloco, eu falei sobre a questão de as cidades necessitarem de ter visionários, né, dentro do poder público, né? Eu citei aqui o ex-prefeito de Maricá, Quaquá, o prefeito Fabiano, mas a gente teve Júlio Zarp lá atrás e teve Dr. Heródoto também, que foi um grande visionário e que muito do que a gente tem hoje funcionando na cidade, ele foi visionário, né? Ele teve a coragem de fazer o enfrentamento. Então, para administrar uma cidade é preciso de ter coragem. Essa questão das parcerias público-privadas, eu tive a oportunidade de participar da Associação Comercial, presidi a Cianf, tive a honra de ter aqui o Eduardo também, em algum momento, lá na nossa Câmara Distrital de Olaria, de conselheiro, mas também de Olaria, junto com a CIOC, que o Eduardo presidiu, e nós conseguimos fazer uma conexão de projetos ligando toda a cidade. O que eu vejo para Friburgo hoje, que existe hoje uma nova Friburgo, que vai para um caminho através do empreendedorismo, através da visão, do esforço do empresariado local e das suas vocações. Você não vê uma planta fabril, né, uma fábrica sendo construída em Nova Friburgo que tenha o incentivo público ou que tenha a interlocução do poder público com o BNDES, com a FINEP, com o Banco do Brasil, com o governo federal, que tenha uma política de incentivo, uma lei municipal de incentivo, um polo industrial, algo. Você não vê o governador do estado chegando em Nova Friburgo para anunciar um grande arcabouço de medidas que venha facilitar a vida do empresariado local. E quem está crescendo em Friburgo é por esforço próprio. Por isso é que eu tiro aqui o chapéu para os empreendedores da cidade, tiro o chapéu para os trabalhadores e trabalhadoras dessa indústria que, através do esforço, né, do chão da fábrica, do esforço ali das áreas intermediárias, é que a gente tem nesses empresários também visionários o progresso e o desenvolvimento da cidade. Eu defendo muito, Eduardo, a criação de uma empresa pública de desenvolvimento econômico. Foi prometido, inclusive, no plano diretor, que está arquivado até hoje, fazer parte do plano diretor. Maricá tem a Codemar S.A., é uma empresa pública, ela administra lá o aeroporto, as vias públicas, ela pode fazer parcerias público-privado, ela pode fazer a comercialização dos espaços estáticos na cidade, ela pode organizar o estacionamento rotativo. Ou seja, a lei das SAs hoje permite que as empresas públicas captem recursos, administrem orçamento e, muito mais importante, possam trazer novos investimentos para a cidade. E a gente não tem uma política de desenvolvimento econômico em Nova Friburgo e quanto menos pensar em ter uma empresa pública
para gerir todo esse trabalho. A gente não tem uma secretaria de desenvolvimento econômico. Eu fico conversando com alguns companheiros aqui, amigos empresários igual a mim em Nova Friburgo, como que as entidades de classe de Nova Friburgo não conseguiram convencer o atual prefeito a construir uma área para pensar o desenvolvimento. A gente precisa de uma empresa de dados para medir dados estatísticos, para onde está o IDH, onde que a cidade quer ir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vimos uma cidade parada no tempo, em que tudo que a gente discutia, Eduardo, nos conselhos municipais há 10 anos atrás, se você for puxar para os dias atuais, nós vamos falar de estrada do contorno, nós vamos falar de centro de convenções, nós vamos falar do financiamento do hospital, se o hospital é regional, se ele é municipal, de um hospital materno-infantil, de uma UPA em Olaria. Quer dizer, todos os temas que estão sendo colocados nas últimas 3, 4 eleições retornam em 2024. Significa dizer o seguinte: todas as gestões anteriores, incluindo a atual, não tem projeto de futuro. E o erro que a gente corre, não querendo cortar, é que a população, ela não está mais, ela não gosta mais de ouvir essas promessas, porque ela já sabe no decorrer do tempo que elas não acontecem. Então, o diferencial hoje, a gente gostaria de colocar isso aqui no nosso programa, é que nós estamos procurando realmente quem possa, vamos dizer assim, capitanear e ter competência e ter vivido isso, que possa trazer isso para Nova Friburgo. E amanhã, sendo prefeito, ter a competência de poder chamar todos esses segmentos e na mesa colocar uma bandeira nova na Nova Friburgo. Porque se a gente ficar só olhando para trás, a gente, na verdade, não vai crescer. Eduardo, eu queria fazer aqui uma analogia do que eu estou conversando com vocês aí também, que está nos assistindo. O presidente Lula, ele só está conseguindo gerenciar o Brasil porque ele fez do vice dele, o Alckmin, que é um cara de centro, né, centro-direita. Ele conseguiu trazer os partidos, né, colocados como centro, para dentro de um espectro de governabilidade, com muita crítica por parte do PT em cima de todo esse projeto. Mas para você governar uma cidade, trazendo aqui para o âmbito municipal, você precisa governar para todos. Eu tenho conversado com as pessoas. A cor da bandeira, a ideologia política não limpa bueiro, não cuida da cidade, não faz a capina. Então é importante que a gente tenha um pensamento na cidade, não ficamos impactados por questões menores. Hoje a gente tem acesso ao governo federal, existem muitas linhas disponíveis, inclusive para o prefeito atual. Já me coloquei à disposição, Eduardo, do prefeito para fazer interlocução no que ele precisar, que eu tenho visto ele ir a Brasília e no protocolo do Ministério para protocolar papel. Um prefeito de Nova Friburgo tem que ser recebido pelo ministro. No caso, a ministra da Saúde, se ele precisar, a gente faz uma agenda para ele discutir o problema do hospital. E o que é sério, que é grave, mas o que a gente não pode é ver o que está acontecendo hoje no Hospital Municipal Raul Sertã, esses ônibus quebrando aí a todos os momentos. A minha colaboradora lá no ar, a trabalhadora que trabalha comigo, a Regina, ela fala: Zé, para eu poder pegar meu ônibus, 3, 4 vezes por semana o ônibus quebra para o Alto Floresta. Fora um atraso, né? Então isso tem prejudicado o desenvolvimento da cidade. Os empresários precisam estar atentos a essas dificuldades que a gente está tendo. No 4º ano da atual gestão, a gente vê tanta crise instalada na cidade. E voltando para a área dos projetos que você me colocou aqui muito bem, Eduardo, a gente precisa apertar o botão em Brasília, porque o governo do estado não tem mais dinheiro. O dinheiro que se tinha aqui já foi gasto. Essas obras que foram feitas no centro com recursos da SEDAI já acabaram. Você não vê uma nova planta, você não anda pela cidade, você não vê um canteiro de obras. Não tem obra para inaugurar esse ano. O prefeito ele vai passar por um processo de reeleição sem inaugurar obra. Até fundo a fundo da educação e fundo a fundo da saúde, ele não está conseguindo colocar as escolas que estão no planejamento para funcionar. Então isso é uma crise que está instalada na cidade. A gente não está aqui só para apontar erros, a gente precisa apontar soluções. E hoje, Eduardo, a solução passa pela transferência governamental de recursos da União. O orçamento de Friburgo, só que você saiba, 1,42% do orçamento, 15 milhões de reais por ano, que está lá previsto para investimento. Significa dizer o seguinte: com 15 milhões por ano, você não faz uma ponte, você não faz nada.
nós precisamos ter emendas parlamentares. Esse ano tem 4 milhões registrados de emenda para Friburgo. Friburgo era para ter 200 milhões de emenda de bancada, emenda parlamentar, transferência, dinheiro vindo do BNDES, dinheiro vindo de outros organismos internacionais, mas falta projeto. Provavelmente, quem está gerindo nosso executivo, eu não vou fazer um juízo de valor, mas de repente foi a Brasília falou com algum deputado, mas ir num órgão de fomento com o BNDES, acho que nunca foram. Ou pelo menos não tem interlocução nem projeto para colocar. Porque a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa descolorir as nossas intenções para o futuro. A gente precisa entender, se você tem recurso com um deputado da bandeira A, você tem que ir nele. Você tem que pensar no povo que te colocou ali. Você não tem que pensar se você está ligado, se aquele cara, eu tenho fechamento com ele para daqui a 2 anos. Esquece isso. Você tem que buscar o melhor para a população. Aonde tiver, de uma forma republicana, levar seus projetos, se colocar disponíveis. Olhem as emendas parlamentares de Friburgo que a gente vai ver. A gente está tendo hoje um deputado contrário, de ideologia contrária, é que está conseguindo colocar um posto de saúde em Lumiar. Porque um orçamento de 362 milhões, que é o orçamento de Nova Friburgo esse ano para a saúde, ainda não permitiu que o atual governo pudesse descentralizar a sua gestão e minimizar esse enfrentamento que a população passa atravessando Lumiar até Conselheiro Paulino para ir na UPA, para na UPA ser encaminhada para o centro. Quer dizer, isso é um grande absurdo, isso é uma humilhação para a população que a gente precisa repensar Nova Friburgo. Eu tenho um exemplo, meu pai, ele sempre falava, ser líder é muito difícil. Então você, para ser líder, você tem que saber e fazer o que você vai propor. Então ele tinha até um exemplo que ele dava, uma época tinha lá os funcionários todos, e tem lá um setor da empresa, estava sempre sujo, o banheiro da empresa. Aí ele falou assim, para ser líder é o seguinte, junta todo mundo aqui, sim. Você faz uma fila aqui, aí ele foi lá, limpou o banheiro todo, lavou, próximo a você. Isso é liderança. Então se você não tem essa competência, você vai deixar a coisa ficar andando e vai manter o tempo todo. E nós estamos precisando, nesse momento, uma nova liderança que possa saber o que está fazendo em benefício da nossa cidade. E que conheça a cidade e que tenha também no coração a visão daquele que mais precisa, Eduardo. É importante que se tenha o coração na gestão e o pobre no orçamento. Se você não tiver essa visão, você não consegue levar à frente qualquer gestão, porque é a população que mais precisa, é aquela que é usuário do sistema e que o dinheiro público tem que financiar a melhoria para o cidadão que precisa dele. E você pode ter certeza, ela está bem discreta e muito preocupada. A gente anda todo dia na rua, roda para lá, roda para cá, e não é questão de pedir nada não, eles estão querendo pelo menos ser servido pela coisa normal, essencial. A população não está de bobeira, eu acho que a população está muito atenta, porque ela está sofrendo, e eu acho que a gente vai entender isso nos próximos meses. No novo caminho. Vamos chamar um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros.
PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Galera de Rio das Ostras, estamos chegando aí no Shopping Plaza. Venha para a melhor barbearia na região dos lagos. Essa é a unidade de Cabo Frio. São 3.000 atendimentos por mês. Vocês vão ver o que é ser bem atendido aí. Vem. Hey. Walking and making the scene, princess again in the ring. We are the kings, nigga rockin' with the bling. Sewer caps spin on the link. Treat my wrist like a ring. Throw my arm in a drink. That's your bitch. Working it out till she faint. On my dick doing planks. Years in the game, still making a bank. Off of the shabba, shabba, shabba. Nothing is ever gonna change. Couple of beginning strings. Niggas walking a hoe. Use a cop, cuffing your bitch. Nigga, you broken the law. Soon as you turn around, you get a bit with the clip. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta agora no final do nosso programa, que seja pelo menos o início de uma nova proposta. É o que a gente espera do nosso programa, que você que nos assiste possa realmente entender que há esperança para Nova Friburgo. Queria agradecer ao Zé Alexandre, deixar nossas câmeras aí para a sua despedida inicial, mas mostrando que estamos atentos, né? Primeiro, Eduardo, agradecer muito o seu convite. A gente tem um tempinho que a gente não se via e foi muito bom, né, esse contato para que a gente possa também conhecer você, um defensor de Olaria. Eu sou um defensor da cidade, mais especial conselheiro paulino, mas a gente precisa olhar por toda a cidade. E eu tenho certeza que a gente tem até um podcast que nós lançamos agora lá no partido, que é o Nova Friburgo Pode Mais, que está em todas as plataformas digitais. Nova Friburgo Pode Mais. A gente precisa pensar a cidade com muita humildade, muito pé no chão, sem estelionato eleitoral. Não adianta prometer aquilo que não é possível. Então vamos estudar o orçamento, vamos estudar a realidade e vamos pensar a cidade para daqui a 5 ou 10 anos de forma construtiva, pensando também no meio ambiente. E pensando nisso, a gente gostaria de agradecer essa audiência e convidar para o próximo Futurando Nova Friburgo.